Alguns pescadores saem em busca do jantar. Outros voltam com pesadelos. Essas são gravações reais, feitas por pessoas comuns, mas que deixaram o mundo inteiro em choque. Um peixe vampiro engolindo o outro, um bagre com duas faces que nem deveria existir, e as capturas mais bizarras já vistas no mar. Tudo começou como uma pescaria normal, até que puxaram algo estranho da água. Um peixe reluzente, vermelho como rubi. Era um ruby snapper, raríssimo e valiosíssimo. O grupo ficou em silêncio. Aquela criatura parecia um segredo que o oceano finalmente decidira revelar. Em outra parte do mundo, um mergulhador registrava os peixes, como sempre. Até que uma figura estranha surgiu acima dele. Não era um tubarão, tinha cauda e braços parecidos com os humanos. A criatura nadou lentamente e desapareceu. Quando o vídeo foi postado, a internet explodiu. Teria sido uma sereia? No meio do mar, um homem navegava sozinho. Tudo parecia calmo, até uma criatura colossal aparecer. Corpo liso, olhos que brilhavam e um rastro sinistro ao redor do barco. A gravação corta no auge da tensão. Alguns dizem que era um monstro marinho. Outros acreditam que ele não apenas observava, mas levou o pescador. Na Indonésia, um grupo de moradores navegava por um rio calmo. A água se moveu. Uma mão humana emergiu, alcançando uma garrafa. Não era um animal. Desde então, dizem que o rio está amaldiçoado. Ninguém se atreve a voltar depois do anoitecer. Em um passeio turístico, tudo era diversão até que duas nadadeiras gigantes surgiram da água, maiores que as de um tubarão branco. "É um megalodonte!" gritou alguém. O capitão deu meia volta na hora. As nadadeiras não seguiram, mas o medo ficou. E teve ainda o espadarte gigante que foi puxado do mar. O peixe réptil prateado encontrado por uma família na praia. A sombra no mar com olhos brilhantes em águas brasileiras, um caranguejo fossilizado gigantesco no fundo do oceano e até um tubarão da Groenlândia com mais de 400 anos. O oceano guarda criaturas e histórias que desafiam toda a lógica e toda a coragem. O que você faria se visse algo assim bem diante de você? Fera das profundezas. Essa parecia ter saído direto de um documentário sobre tubarões. Uma equipe de pesquisa estava marcando tubarões galha preta quando uma sombra gigantesca começou a circular o barco. Ela se movia devagar, mas era imensa. Agiram rápido e lançaram uma linha. O puxão foi insano. Depois de uma longa luta, a criatura surgiu perto da superfície. E não era um tubarão qualquer. Era um tubarão martelo gigante com mais de 4 metros de comprimento. A equipe filmou tudo, impressionada com o tamanho, mas preparada. Desengancharam cuidadosamente o animal e o devolveram ao mar. Ele desapareceu nas águas profundas como um fantasma, voltando ao seu reino silencioso. Peixe colorido e surpreendente. Um casal estava pescando num dia tranquilo, quando o homem sentiu um puxão forte na linha. Começou a enrolar devagar, com a companheira espiando para ver o que viria. Depois de um pouco de esforço, algo grande começou a emergir. As cores surgiram primeiro, padrões vibrantes, lábios azuis gigantes. Quando conseguiram trazê-lo ao barco, ficaram boquiabertos. Nunca tinham visto nada parecido. Uma pesquisa rápida revelou. Era um peixe Napoleão. Raro, majestoso e de uma beleza única. Eles o admiraram por alguns minutos. E então o devolveram ao mar, como se ele nunca tivesse estado ali. Mistério do rio. Durante uma trilha perto de um rio na selva, um homem viu algo estranho preso entre duas pedras. De longe, parecia um peixe comum. Mas conforme se aproximava, notou os espinhos afiados e as marcas pretas e amarelas espalhadas pelo corpo. Era diferente de tudo que já tinha visto. Suspeitou que pudesse ser um tipo de bagre com nariz achatado, ou até uma variação de zebra. Mas uma parte dele acreditava que podia ser algo totalmente novo.
Ao invés de arriscar, ele o recolheu com cuidado e o entregou a pesquisadores. Agora está sendo estudado, e talvez ele tenha acabado de ajudar a descobrir uma nova espécie. Lenda do rio. Um turista descansava à beira de um rio calmo, jogando ração na água, esperando que algum peixe aparecesse. Então, a água se agitou. Uma forma enorme subiu à superfície, mas não era como as outras. Essa tinha barbilhos estranhos ao redor da boca, como se fossem bigodes. Ela se aproximou, abriu a boca. O que será que mora nas profundezas que ainda não conhecemos? Mandíbulas gigantes. Mandíbulas enormes agarraram a comida e desapareceram sob a água, mas aquele momento ficou gravado na mente dela. Pelo tamanho e pelas feições, ela achou que poderia ser um bagre Wells, um daqueles gigantes de água doce que aparecem nas histórias antigas dos rios. Desde aquele dia, ela não consegue parar de pensar no que mais pode estar escondido sob aquelas águas calmas. Surpresa espinhosa. Esse peixe tinha escamas douradas e longos bigodes, mas o que realmente chamou a atenção foi o espinho dorsal nas costas. Longo e afiado, o tipo de coisa que parece perigosa só de olhar. Lembrou ao pescador os bagres espinhosos ou com armadura. Sem querer arriscar levar uma espetada, ele o devolveu cuidadosamente ao rio. O peixe deslizou de volta para a água, deixando para trás apenas ondulações e uma lembrança de que ainda há coisas estranhas escondidas nesses rios. Descoberta azul rara. Enquanto recolhia seu equipamento, um especialista notou algo diferente se debatendo entre os peixes. Era de um tom azul escuro quase preto, com uma barbatana espinhosa nas costas. Ele o colocou em seu tanque de observação e percebeu. Aquilo não era uma captura comum. Achou que podia ser um blue grouper, mas o formato não batia. Talvez fosse algo novo. Talvez uma espécie que ninguém ainda tinha nomeado. E o mais estranho, o comportamento. Ele não agia como os outros, apenas nadava em círculos. Agora está lá, sendo observado, talvez esperando para provar que é algo grandioso. Rocha viva. Um vídeo viral mostrou um cientista segurando algo que parecia apenas uma pedra. Casca dura, textura áspera, como se tivesse sido talhado em lava. Mas então, ela se mexeu. A casca se fechou num estalo, como se tivesse vida própria. Chamaram aquilo de craca gigante, talvez um picaroco, mas o que assustou todo mundo foi o jeito como ela se contraía por dentro, como se soubéssemos que estava sendo observada. Aquilo não só estava vivo, parecia não querer ser encontrado. Explosão de cores. Caminhando perto de um riacho cristalino no Alasca, um turista se abaixou para observar melhor e viu algo estranho. Um peixe descansava entre as pedras, com cores vibrantes. Amarelo forte e vermelho intenso, como se um salmão tivesse se misturado a uma truta. Ele tirou uma foto e postou online. Descobriu que era um achar ártico. Raro e lindíssimo. Mas o que mais ficou com ele foi um gesto curioso. O peixe se abaixou, como se estivesse bebendo água. Um pequeno momento que lembrou ao turista. A natureza ainda tem seus truques. Mistério listrado. Biólogos marinhos faziam seu trabalho de rotina quando puxaram algo inesperado. Um tubarão lhe subiu à superfície, mas não era qualquer um. Ele tinha listras longas, pretas e brancas, parecendo uma zebra. Pensaram que poderia ser um tubarão zebra, mas o tamanho e o padrão não batiam exatamente. Gravaram, mediram, anotaram tudo. Mas antes que pudessem concluir qualquer coisa, ele se debateu e sumiu de volta no mar. Seja lá o que fosse, não quis dar respostas. E o oceano continua guardando esse segredo. Gigante em movimento. Um vídeo estranho começou a circular na internet. Mostrava um grupo de pescadores passando de jipe pela cidade com um tanque de água preso na traseira. Lá dentro, uma criatura marinha, gigantesca, de cor rosa pálido, fazendo todo mundo coçar a cabeça e se perguntar: que criatura é essa? E de onde ela veio? Algumas pessoas disseram que parecia um bagre meong,
Outras juravam que era um tubarão. Ninguém conseguia concordar, mas a forma como a equipe lidou com aquilo, com cuidado e seriedade, mostrava que não era uma captura comum. Talvez estivesse indo direto para um laboratório, ou quem sabe tivessem acabado de encontrar algo totalmente novo. De qualquer forma, aquele jipe não estava apenas carregando um peixe, estava transportando um grande mistério. Aparição estranha em Singapura. Biólogos estavam caminhando por uma praia em Singapura, observando a vida marinha nas areias molhadas como parte de mais uma expedição de rotina. Mas então avistaram algo estranho. Semi-enterrado e quase imóvel. De longe, parecia um peixe comum preso na areia. Mas quando viram o rosto, os olhos voltados diretamente para cima, fixos, a sensação foi desconfortável. Era um olhar estranho, quase alienígena. Antes que pudessem reagir, uma onda passou e sumiu. Depois descobriram que era um peixe stargazer, uma espécie real que se enterra no fundo e espera a presa passar. Desde então, nem mesmo uma praia tranquila parece tão segura. Pesadelo no aquário. No aquário de um zoológico, um grupo de visitantes parou em frente a um tanque. Lá dentro, não havia apenas um peixe bonito. Havia algo com atitude. Escamas que brilhavam como arco-íris e um olhar feroz. Uma criança bateu no vidro. Péssima ideia. O peixe disparou na direção dela, como se estivesse pronto para brigar. As pessoas cochichavam, até que alguém leu a placa. Cobra Fish. Também chamado de cabeça de cobra dourado. Bonito? Sim, mas conhecido por ser agressivo e inteligente. Aquela cena foi um lembrete. A natureza nunca perde o instinto, nem mesmo atrás de um vidro. Criatura desconhecida no rio. Enquanto navegavam por um rio calmo, moradores locais foram surpreendidos por algo que emergiu da água. Não houve barulho nem ondas. Apenas um movimento lento e controlado. Quando apontaram a lanterna, o que apareceu era inacreditável. Pescoço longo, bigodes estranhos e uma forma que não parecia pertencer àquele lugar. Grande demais, suave demais. Parecia uma criatura antiga, saída de um livro de lendas. Alguns sussurraram: o monstro do Lago Ness? Depois disso, aquele rio tranquilo nunca mais pareceu o mesmo. Captura monstruosa. Na costa de New Hampshire, um grupo de pescadores estava em mais um dia comum no mar, até que o barco deu um puxão violento. Algo gigantesco havia mordido a isca. Quando conseguiram puxar, mal acreditaram no que viram. Pele preta e prateada, corpo enorme e reluzente. Bluefin, disse um deles. E era mesmo, um atum, bluefin gigante. Uma das capturas mais raras do oceano. Aquele momento transformou um dia calmo em uma lenda pessoal. O peixe que quebrou as costas. À beira-mar, um homem caminhava lentamente com algo enorme jogado sobre os ombros. A criatura se estendia pelas costas dele, quase arrastando no chão. Ele andava como se carregasse um peso maior do que seu próprio corpo. A pele era lisa, firme, imponente. Alguém finalmente reconheceu. Era uma perca do Nilo. Um dos maiores peixes de água doce do mundo. Uma visão rara e inesquecível. Metade desaparecida. Sol, areia, ondas, um dia comum de praia. Até que todos viram um peixe gigante. Havia encalhado na areia, mas só metade dele. A parte inferior simplesmente não estava lá. Silêncio. Depois, especulações. Teria perdido uma luta nas profundezas? Teria sido atacado por um tubarão? Pela forma do corpo, parecia presa de um predador enorme. Chamaram as autoridades antes que algo pior acontecesse. Verme das profundezas. Em 2018, mergulhadores na Nova Zelândia avistaram algo inacreditável. Flutuando no azul profundo, havia uma criatura com mais de 9 metros de comprimento, transparente e em forma de tubo. Parecia um fantasma vivo do oceano. Enquanto os mergulhadores se aproximavam, a criatura se movia com leveza, como se soubesse exatamente para onde ir. Cientistas que viram o vídeo ficaram chocados. Alguns sussurraram serpente marinha. Outros achavam que era algo muito antigo ainda escondido nas profundezas. Ninguém sabe ao certo, mas, seja o que for, está lá embaixo e ainda não voltou.
O oceano ainda guarda segredos que parecem ter saído de filmes de ficção. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like e comenta o que mais te chocou. I am packing my bags, I am leaving. Think I'm going to Paris or Rome. I gotta get out of this god-awful place that I used to call